Bom, boa noite a todos. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente pode ir conversando um pouquinho. Nós estamos no capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade. É o maior capítulo do livro, tem um conteúdo muito grande. Nós estamos estudando aqui um médium que possui um mandato mediúnico. Os itens que nós, na semana passada, verificamos com relação a essa nova casa, onde André Luiz e Hilário estão ali com o irmão Aulus, fazendo um estágio de aprendizado e nos trazendo todo esse conhecimento, principalmente no que tange às experiências vistas pelo mundo espiritual, que é muito importante para o nosso desenvolvimento. Como primeiro item que foi importante e foi apresentado, foi com relação à proteção que a casa possuía, né? A barreira vibratória na entrada da casa, essa barreira vibratória que ali impedia que os espíritos escarnecedores, os remitentes no mal, os bagunceiros, aqueles que tinham a intenção de causar, vamos dizer assim, bagunça, de distúrbios dentro da casa, dentro do local de trabalho ali no centro espírita, esses não passavam pela barreira vibratória e ficavam na rua. E então, ali foi descrito alguns casos de alguns irmãos que estavam adentrando a casa, mas os espíritos que os acompanhavam ali não era possível ainda eles serem atendidos pela casa, porque eles ainda estavam nessa sintonia, eles estavam ainda escarnecedores, emitentes do mal, bagunceiros, extremamente ainda materialistas ligados curtindo um ódio, um ressentimento muito grave e que não permitiam ainda o ingresso no interior da casa porque não estavam ainda preparados, né, para esse momento. Ainda havia a necessidade de eles continuarem ainda em sintonia com aqueles, na sintonia e no ambiente em que eles se vinculavam. Primeiro ponto. O segundo item também foi relativo à paz, né? A paz que se sentia no interior daquela casa, obviamente, né? Ali propiciada pelos trabalhadores da casa, né? Os trabalhadores que ali praticavam a mediunidade com Jesus, a dona Ambrosina, que é a médium que possui o mandato mediúnico, e as pessoas que adentravam a casa sentiam aquela paz, sentiam aquela vibração de harmonia, que é muito comum de se encontrar numa casa espírita que pratica a mediunidade com Jesus e que todos os seus trabalhadores estão ali com o coração voltado para a prática do bem e da caridade. Um terceiro item que a gente também já estudou na semana passada, como eu falei, é um resumo bem rápido para quem não assistiu a primeira live, né, do capítulo 16. Nós conversamos um pouco sobre um funil magnético que existia sobre o centro coronário, o centro de força coronário da irmã Ambrosina, que é a médium em estudo, é a médium que possui um mandato mediúnico. E Aulus falou um pouco sobre esse equipamento magnético ultrassensível e que se tratava de um equipamento que seria utilizado durante todo o trabalho que a irmã Ambrosina ali iria operar, e além disso seria o ponto de contato entre ela e o mentor do trabalho, que é o nosso irmão Gabriel. Nosso irmão Gabriel é o mentor que dirige todos os trabalhos da irmã Ambrosina, todos eles, são dirigidos pelo irmão Gabriel. Um quarto item que nós falamos foi sobre o mandato mediúnico, que é o título, inclusive, do nosso capítulo. A irmã Ambrosina possui um mandato mediúnico e o nosso irmão Aulus falou muito sobre o mandato mediúnico, como isso é uma conquista, né? O mandato mediúnico é uma conquista do médium, né? Que pelo seu mérito, na confiança, na competência, né? E mérito, confiança e competência que ele foi adquirindo, não em uma vida, mas em inúmeras vidas, né? Aulus fala, às vezes, por milênios, às vezes, para se adquirir todo esse potencial e ter essa condição de ter ali um mandato mediúnico, né? Ou seja, não é algo que você vai conseguir em poucas encarnações, é algo que realmente
leva um curso de encarnações razoáveis, né? Porque você tem que ir desenvolvendo isso passo a passo. É o objetivo de todo o medianeiro, né? De todo o médium, é um dia chegar ao grau máximo, né? Do mandato mediúnico, ali ter a condição, né? De ter esse mandato mediúnico. Falamos ainda sobre o que era necessário, né, para ter um mandato mediúnico. Aí a gente usou os recursos do livro de apoio, né, do Martins Peralva, que é o Estudando a Mediunidade, onde a gente falou sobre as virtudes necessárias. Quais elas? Bondade, discrição, discernimento, perseverança e sacrifício. Falou sobre, o irmão Martins Peralva, ele falou sobre todas as 5 virtudes, e depois a gente foi no próprio texto do irmão Hilário, ele foi colocando cada uma das virtudes ali, elencando, e usando exemplos, inclusive, das atitudes, né, da irmã Ambrosina, enquanto nos trabalhos, né? Inclusive, ele utilizou um exemplo de um dos potenciais mediúnicos que a irmã Ambrosina possui, ela tem todas as mediunidades. Ela tem todas as mediunidades. E uma delas era da clarividência, em que ela ali percebia a presença de 2 irmãos que tinham praticado um assassínio, um homicídio, né? E ela ficou um pouco constrangida com o que ela conseguia ali capturar, né, com a sua mediunidade da clarividência, sobre os aspectos do que havia ocorrido, né? E ela pede orientação. Ela pede orientação aos espíritos que ali estão na circunvizinhança, que trabalham em conjunto com ela, junto com Gabriel, e ela recebe, né? Recebe exatamente as instruções necessárias do que ela deveria fazer, e recebe também o proceder. E a gente percebe ali a descrição, né? Porque ela conversa isso mentalmente, né? Com os irmãos espirituais. A gente percebe ali o discernimento de que ela pede, né? Olha, eu queria um auxílio, eu sinto isso, eu estou passando por essa dificuldade e eu preciso de um auxílio, né? Então, o discernimento, a perseverança em manter-se ali num padrão vibratório elevado, mesmo sentindo, né, esse desequilíbrio, né? E a bondade, né? A bondade no atendimento, mesmo a esses espíritos que ali são realmente remitentes do mal e que a sociedade, a sociedade como nós, aqui encarnados, desconhecíamos, né, o processo. Porém, ela na descrição, no discernimento, na bondade, e ela presta o socorro necessário, ela faz o que é necessário, né? Foi um estudo muito interessante, né? E nós paramos nesse ponto, em que agora a gente ia caminhar com as perguntas, porque praticamente todo o conteúdo foi apresentado. O nosso irmão Gabriel já chegou, é o mentor, ele chegou seguido de uma grande quantidade de médicos, de enfermeiros que estão ali exatamente para trabalhar nesse hospital, nesse pronto-socorro espiritual, né? Então, ele trouxe médicos, enfermeiros, ele trouxe o pessoal especializado, ele trouxe o pessoal que está trabalhando com o palestrante, né, com o orador da noite, intuindo o orador da noite, para que ele possa ali agir de maneira pontual a cada um das pessoas que se encontram ali no salão. Então, ele oferece na palestra, ele vai oferecendo esclarecimentos para um, para outro, e aí ele vai descrevendo. Ali tem uma pessoa com tal problema, e o próprio orador vai recebendo a intuição de quando ele vai conversando com o Evangelho de Jesus, ele vai direcionando esclarecimentos para esse caso, ele vai direcionando esclarecimentos para aquele caso, para o outro caso, ele vai trabalhando nesse aspecto de esclarecendo mediante aquilo que ele é intuído e mediante aquilo que a própria cúpula espiritual que dirige, né? O trabalho é todo dirigido, né? Não existe acaso. Acaso a gente vai entender o que é o acaso. Vou falar agora, que senão vou estragar o restante dos slides. Mas a gente vai entender que isso tudo existe uma coordenação. Existe todo ali um trabalho preparatório para isso. Não existe acaso, né? Mas hoje a gente continua a partir das perguntas. E as perguntas do nosso irmão Hilário são fantásticas, né? Porque ela vai trazer oportunidade de a gente entender um pouco mais. Às vezes são perguntas até, de certa maneira,
de como o próprio André Luiz trata o Hilário, né? De um neófito, ou seja, de uma pessoa que ainda está aprendendo, está tirando os primeiros ensinos, né? Lógico, o André Luiz já está no sexto livro, então ele já tem um cabedal de conhecimento razoável, as perguntas dele já são mais elaboradas. Mas o Hilário não, o Hilário a gente percebe que está ali aprendendo, e isso é interessante, porque nós vamos ter perguntas de um neófito, de uma pessoa que está ali no começo ainda, trazendo as suas primeiras dúvidas, e vamos ter perguntas já mais bem elaboradas. Nós vamos ter perguntas dos dois lados, tanto de André Luiz como do Hilário. E acho que isso vai ser muito rico para a gente, porque vai atender a todos os campos, né? Desde o do pessoal que está iniciando no estudo da doutrina espírita, da prática mediúnica, como também vai estar já um pouco mais aprofundado. Quando você pegar lá no final, já perguntas do André Luiz já são muito mais bem elaboradas, né? E que trazem ali recursos que podem e que vão nos ajudar muito. Mas antes da gente iniciar, como eu falei, essa introdução tinha que ser rápida, né? E eu fiz a introdução no tempo previsto, que era 10 minutos. Eu gostaria primeiramente de agradecer a toda a equipe espiritual que nos ampara, que nos guia, que nos intui. Esses bons espíritos que permitem que nós nos liguemos, né, através do fluido cósmico universal, em pensamento, em vibrações, todos nós unidos nesse estudo, um amparando o outro, um ajudando o outro. Não conseguiríamos estudar esse livro se não estivéssemos juntos, se não estivéssemos em sintonia. Dessa maneira, eu gostaria de agradecer a toda essa equipe espiritual que propicia toda essa ligação de todos nós, mesmo às vezes um pouco mais distante um dos outros, mas em nossos lares ou nos nossos locais do trabalho, onde quer que nós estejamos, estamos todos unidos em pensamento. Estamos todos estudando, nos aprimorando, para que possamos ser bons servidores da seara do Mestre Jesus, para que possamos ajudar e sermos ajudados, para que possamos, enfim, crescermos todos juntos com o objetivo de alcançarmos a perfeição, com o objetivo de alcançarmos a felicidade, aquilo pelo qual nós somos criados pelo nosso Mestre. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Muito obrigado. A presença de vocês é que realmente permite com que esse trabalho possa chegar a esclarecer, a abrir novos horizontes, a permitir com que a gente possa, junto, caminhar na prática da mediunidade com Jesus. Então, agradecidos, eu gostaria de dar por iniciados os nossos trabalhos do estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditada pelo nosso irmão André Luiz, junto com o livro Estudando a Mediunidade, do nosso irmão Martins Peral. Gostaria de abrir com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. A quem eu não tinha visto ainda, não tinha cumprimentado, meu boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais essa noite de estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 16, Mandato Mediúnico. Vamos compartilhar a tela. Conforme forem surgindo dúvidas, por favor, sintam-se à vontade para levantar a mão. Paramos onde quer que seja e vamos tentar esclarecer, vamos tentar pontuar os nossos trabalhos, tá, gente? Tá bom, gente? Sintam-se à vontade. Eu acredito que nós paramos 2 slides além desse, tá? Irradiavam tanta beleza e alegria que Hilário, tão deslumbrado quanto eu, retornou às perguntas. Como eu falei, agora vem as perguntas, né?
Aqueles amigos, considerando as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência? Hilário está perguntando isso para Aulus. Desfrutavam acaso do convívio dos santos? Viveriam em comunhão pessoal com o Cristo? Teriam alcançado a condição de seres impecáveis, espíritos puros? Semana passada eu falei alguma coisa sobre comunhão. O estado de comunhão é um estado um pouco mais avançado que é o estado de sintonia. O estado de comunhão é um estado de vivência, né? Você vive de acordo com aquilo que você já experienciou, ou seja, exemplo, né? Os próprios discípulos do Cristo, né? Que ainda estavam em sintonia, quando eles se tornaram apóstolos, né? Que eles estavam dando testemunho, aí eles já estavam em comunhão com o Cristo, né? Então, a comunhão é um grau um pouquinho mais avançado do que a sintonia. Conversamos um pouco sobre a pergunta do Hilário, né? Porque é uma pergunta bem típica de alguém que está iniciando mesmo, né? Na doutrina espírita, né? Colocando uma condição que, para nós, né, que já temos um pouco mais de caminhar dentro da doutrina, a pergunta parece ser muito sutil, muito, vamos dizer assim, muito simples, né? Simples. Mas ela é importante, ela abre uma linha de raciocínio bem interessante. E Aulus, né? O assistente sorriu bem-humorado, né? Lógico, né? Como eu disse, né? Ele percebeu que se tratava de uma pergunta de alguém que estava ali iniciando, né? Dando os primeiros passos dentro da doutrina, conhecendo um pouco mais, né? Da escala espírita, né? Afinal de contas, estamos falando de escala espírita, tá? E Aulus, nada disso, com certeza, né? Nada disso. Com todo o apreço que lhes devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso, sem serem infalíveis. São espíritos que já avançaram um bom patamar dentro da escala espírita, estão um bocado lá na frente, mas não são infalíveis. São grandes almas em abençoado progresso de sublimação, credoras de nossa referência pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena, em cujo seio se corporificarão. O que quer dizer? Olha, são espíritos que ainda estão ligados ao planeta Terra e que têm que reencarnar. Eles têm que reencarnar para continuar o seu progresso. Tá? Se corporificarão de novo no futuro, através do Instituto Universal da Reencarnação para as tarefas, para o desempenho de tarefas, de preciosas tarefas. Não podemos, comentei isso, inclusive, vou apenas relembrar que o próprio Emmanuel, antes do desencarne de Francisco Cândido Xavier, já havia retornado. No plano físico, ele tinha que reencarnar, ele tinha que continuar o seu processo evolutivo, tá, gente? Então, isso é importante, essa mensagem. A pergunta pode ter sido simples, mas o conteúdo da resposta é um conteúdo bastante interessante, traz muitos recursos para que a gente possa pensar um pouco sobre esses irmãos que estão ali trabalhando conosco, os mentores que trabalham na casa, os guias, os espíritos simpáticos. Quem são esse grupo de trabalhadores? Para a gente ter uma ideia um pouco melhor do grupo que está junto com a gente. Eles não são seres infalíveis. Não são seres infalíveis. Isso é importante. E Hilário volta à pergunta. E uma pergunta agora dentro da mesma pergunta. No entanto, à frente da assembleia de criaturas torturadas que observamos, são eles luminares, são eles faróis, isentos de errar? Hilário, o Aulus já tinha até feito uma resposta, dando a entender que não, ele já respondeu isso. Por isso a resposta do Aulus, ela é muito assertiva, ele acentua, né? Ele vira para o Hilário, não, acentuou o Aulus. Não poderíamos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta, um puro espírito. Isento de errar, só o Cristo, é só o cume. São só o puro espírito. Os espíritos puros ainda estão caminhando. Agora, o puro espírito, eu até comentei, né? Espírito puro não é puro espírito. Espírito puro, ele tem um perispírito extremamente quintessenciado e ele vai reencarnar somente em missões especiais. A gente vai, inclusive, falar alguma coisa a respeito disso, só em missões especiais. Agora, puro espírito,
é aquele que não possui mais um perispírito. Por isso que o termo é puro espírito. Ele não possui mais perispírito. Esse só encarna realmente em situações especialíssimas, como o próprio Cristo, que antes da sua encarnação foi feita uma reunião, como nós temos lá no A Caminho da Luz, por Emmanuel, nos dizendo, olha, foi feita uma reunião lá no Sol, e ali os cristos do sistema solar designaram, olha, no momento tal, o Cristo do planeta Terra, ele vai vir pessoalmente. Mas tudo isso, gente, levou aí mais de 1000 anos para que isso aí pudesse ser idealizado e socorrer. Foi todo um preparo, há um preparo muito grande. Essas coisas não acontecem por acaso, não é uma coisa que veio por um acaso. Há uns dias atrás, a gente estava estudando num outro grupo, que é o NEP, que eu estudo, que é o NEP Emmanuel, nós estávamos estudando os evangelhos apócrifos. E um dos evangelhos apócrifos, que é o de Tiago, ele fala sobre o preparo de Maria, a mãe de Jesus. O preparo, esse espírito, que a gente dá o nome de Maria, e que foi a mãe de Jesus, ele tem um preparo que nós não temos condição de avaliar. Só lendo o próprio evangelho apócrifo de Tiago, é que você percebe a grandeza desse espírito. A grandeza desse espírito. É um espírito que se preparou muito. Não foi um acaso. Não. Foi aquela ali, a Maria ali. Não, essa não é aquela Maria, não. Existiu todo um preparo, não existe acaso, gente. A Maria, ela ficou 12 anos trabalhando no templo, né, na sua época. Ela era considerada no templo uma mulher que tinha conhecimento e que ali dialogava com os doutores da lei e ensinava muitas vezes os doutores da lei. Ou seja, nós não estamos falando de um espírito qualquer. Isso tudo há um planejamento. Há um planejamento. Tudo há um planejamento. Mas eu vou fechar esse parênteses, é apenas um parênteses, para dar uma ideia, por que falei puro espírito, por que eu deixei puro espírito. Isso não está no livro. Eu coloquei entre parênteses, tudo que está entre parênteses está fora do livro. Mas eu achei importante trazer, porque já Aulus, no slide anterior, eu já tinha falado para o Hilário, olha, você está um pouco enganado. Não é bem assim. Esses irmãos que estão aqui, eles não estão isentos de errar. Eles ainda têm que reencarnar. Esses são mentores, são guias que trabalham nesse conjunto, como o próprio Emmanuel, quando trabalhava com o Chico, mas eles têm que reencarnar. Eles não estão isentos do erro. Eles podem errar. Agora, o que aconteceu? O Hilário voltou à pergunta. E aí o Aulus foi mais reticente. Já que você quer saber quem são os isentos de errar, os isentos de errar é somente os Cristos. Como Lacordaire coloca na Revista Espírita, fevereiro de 1858, quando ele coloca ali claramente, os Cristos são os únicos espíritos que não erram nem mesmo quando encarnados. Então, ali, na Revista Espírita, nós temos o apoio exatamente sobre o que o Aulus aqui está apresentando para a gente, tá, gente? Aí ele volta a carga sobre os espíritos que estão trabalhando no conjunto. No caso, aqui do nosso livro que nós estamos estudando, é o Gabriel. Então, são altos expoentes da fraternidade e conhecimento superior. Porém, guardam ainda consigo as possibilidades naturais do desacerto. Primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados. Mas podem ser vítimas de equívocos, que se apressam, contudo, a corrigir sem vaidade, que, em muitas circunstâncias, prejudica os doutos, os cultos da terra. Aí ele realmente dá uma sapatada na gente, né? Que a gente às vezes se acha muito, muito conhecedor, muito dono da verdade, e quando cai do pedestal, às vezes não quer admitir, né? Então ele começou falando ali do próprio Gabriel e da equipe, e depois ele aproveitou para dar uma sapatada na gente, para a gente, olha, ver se vocês praticam um pouco mais a humildade, porque todos nós estamos sujeitos a errar. Todos nós, e eu erro tantas vezes, que a gente tenha a humildade de dizer, olha, desculpa, errei, eu já fiz aqui inúmeras vezes isso, né? Desculpa, errei, falei a pergunta errada, falei o livro errado, a gente está ainda
caminhando nesse caminho, né? Então, que a gente tenha essa, vamos dizer assim, essa humildade, né, de reconhecer e realmente fazer o necessário, né? Continuando Aulus, ele coloca, aí ele vai falar sobre o grupo dos espíritos que estão ali, né, do Gabriel, né? Aqui temos, por exemplo, variados médicos sem um envoltório da experiência física. Apesar de excelentes profissionais, devotados e beneméritos na missão que esposaram ou que assumiram, não seria, contudo, admissível fossem providos de um instante para o outro da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral. Ele está dizendo, olha, todo esse grupo de médicos que está aqui trabalhando com médicos, enfermeiros, que veio com o nosso irmão Gabriel e que estão aqui trabalhando, eles são devotados beneméritos da missão que assumiram. Mas eles ainda estão aprendendo também, eles estão muito que aprender, eles estão caminhando, né? E essa ciência que eles possuem ainda é fragmentária. Olha a palavra que ele está usando, hein? Fragmentária do mundo. E a sabedoria integral. A sabedoria integral só Deus, né? Deus é a inteligência suprema. Nós somos os seres inteligentes. Nós ali adjetivamos um substantivo, que em Deus é inteligência, nós somos os seres inteligentes. Nós temos ali, nós estamos adjetivando. Então, nós somos seres que temos a capacidade de nos aperfeiçoar. E essa sabedoria é algo que vai sendo aperfeiçoado, vai sendo melhorado constantemente. Como a imersão nas realidades da morte, ou seja, quando nós desencarnamos, eu vou traduzir isso para uma linguagem mais simples, né? Como a imersão nas realidades da morte adquire novas visões da vida. Quando você desencarna, morre, você tem uma nova visão da vida. Alargam-se os horizontes da observação. Compreendem que algo sabem. Olha que lindo, né? Lembra muito a Sócrates, né? Eu sei que nada sei, né? Mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Entregam-se, desse modo, a preciosas cruzadas de serviço e, dentro delas, ajudam e aprendem. Isso é lindo, né? Trabalhadores de outros círculos da experiência humana encontram-se no mesmo regime auxiliam e são auxiliados. Ou seja, é sempre aquele que está um pouquinho mais adiante, ajuda aquele que está um pouquinho para trás, aquele que já sabe um pouco mais, ajuda aquele que ainda está engatinhando, que está aprendendo. É o mesmo caso aqui do André Luiz e do Hilário. Ali eles estão se ajudando. Um coloca uma pergunta um pouco mais simples, atendendo um âmbito mais geral, o outro coloca uma pergunta um pouco mais complexa, atendendo um pouco mais aquele que já deu um passo além. Ou seja, está tudo em consonância, né? Ajudam e aprendem. Trabalhadores de um círculo de experiência humana que encontram nesse mesmo regime, auxiliam e são auxiliados. É muito interessante, muito importante, né? Numa uma reunião por exemplo, de desobsessão, o objetivo da reunião de desobsessão não é o, vamos dizer assim, propriamente dito, é o fato de você ali esclarecer. O esclarecimento faz parte, lógico, da reunião de desobsessão. Não podemos negar isso de maneira nenhuma, mas o aprendizado, esse é muito importante. Você ouve o que acontece, você ouve o que está se passando, você ampara, ajuda, auxilia, promove o amor, né, o amor ao próximo, e ao mesmo tempo vai aprendendo. É um aprendizado dos dois lados. Os dois lados aprendem. É maravilhoso você participar desse aprendizado, porque você tem ali os fatos, você tem ali o que está ocorrendo, o que está sendo vivenciado, você tem essa vivência, e além de ter essa vivência, tem a possibilidade de amparar, de trazer o teu aprendizado ajudando e sendo ajudado, ajudando e sendo ajudado. Você aprende e ajuda, ajuda e aprende. É um processo de troca mútua. É muito belo isso, muito, muito belo. Não poderia ser de outro modo, né? Não dá para crescer de outro modo, né? Sabemos que o milagre não existe como derrogação de leis da natureza. Isso não existe mesmo. Somos irmãos uns dos outros, envolvendo juntos em processo de interdependência, no qual se destaca um esforço individual. Óbvio, existe um esforço, né, que a vontade e o esforço é individual, mas a gente cresce em conjunto, ninguém faz nada sozinho.
Um ampara o outro. Aquele que sabe mais ajuda aquele que sabe menos. Aquele que caminhou um pouco mais auxilia aquele que ainda está na retaguarda e que precisa de alguém para dar a mão e puxar às vezes, ajudar um pouco. É assim que a gente cresce, não tem outra maneira. Lei do progresso. Por que lei do progresso? Como nós falamos aqui, já nos slides anteriores, o Hilário tocou nesse assunto, quando ele falou ali, perguntando, né, sobre o Gabriel e a equipe, em que condições eles se encontravam. Então, o nosso irmão Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele achou producente que a gente fizesse pelo menos vamos dizer assim, um estudo básico sobre a lei do progresso, para que isso não ficasse assim apenas com aqueles 2 slides e o que eu comentei, mas que a gente pudesse ter uma ideia um pouco mais profunda e conhecer um pouco mais daquele grupo de espíritos que trabalham conosco dentro da nossa casa espírita, seja você do CETREL, da SEIC, de qualquer outra casa espírita. Como funciona? Quem são esses espíritos que trabalham conosco? Então, essa parte da lei do progresso, ela nos dá um pouco mais de discernimento para a gente entender quem são esses espíritos. No livro Estudando a Mediunidade, capítulo 23, Lei do Progresso, Martins Peralva nos apresenta a seguinte reflexão. Sem a preocupação de descermos a pormenores, faremos nesse capítulo uma síntese da escala evolucional dos espíritos. A escala espírita, que começa lá na pergunta agora eu esqueci, acho que é 106, né? E vai até 113 do Livro dos Espíritos. Eu não tenho bem certeza. Deixa eu dar uma olhada, não custa, porque depois fica gravado, né, gente? Então, vamos lá. Escala espírita começa na pergunta, ó, já falei errado, 101 e vai até a pergunta 113 do Livro dos Espíritos. Só que o Martins Peralva, como ele falou, ele vai fazer aqui uma síntese, né, do que está ali. E ele coloca, então, 3 categorias dos espíritos, da mesma maneira que Kardec trabalha ali na escala espírita dentro do Livro dos Espíritos. Porém, aqui, ele vai apenas trabalhar com 2 ordens, 3 ordens, 2 ordens, na verdade. Ele coloca sublimados, notável superioridade moral e intelectual, elevados, fraternidade, conhecimento, humildade e boa vontade. E ele fala dos inferiores, egoísmo, orgulho, preguiça e maldade. Ele divide nessas 3 ordens, né, para ficar um pouco mais fácil da gente compreender. E aí ele começa a falar sobre os sublimados. Quem seriam os sublimados? Espíritos sublimados serão aqueles que se revelam possuidores de notável superioridade moral e intelectual, denotando plenitude espiritual, harmonia com a lei. Encarnados ou não, transitam pelos caminhos do mundo à maneira de sóis, irradiando, que refulgem nos planos siderais. São muito raros, muito raros. E irradiam bondade e compreensão, sabedoria e amor. Revelam-se capazes dos maiores sacrifícios a benefício da felicidade alheia. Serão, evidentemente, os poucos missionários cuja vida apostolar se destaca na vulgaridade terrestre. Espírito sublimado será todo aquele que superar as limitações humanas, aquele que harmonizando-se com a lei, adquirirá plenitude espiritual. O espírito sublimado irradiará sempre, em todas as circunstâncias, sabedoria e misericórdia. Nós tivemos alguns seres e espíritos sublimados aqui na Terra, que normalmente na literatura espírita nós ali chamamos eles de ministros do Cristo, né? Alguns da antiguidade, como por exemplo Zoroastro, Buda, Sócrates, Muhammad Gandhi, Siri Satya Sai Baba. Esses são avatares, né? Como o próprio nome coloca, né? São avatares. E nessa ordem é que se encontram esses espíritos sublimados. Eu vou usar o próprio Livro dos Espíritos para trazer a ordem que ele está comentando. Ele está comentando aqui, gente, sobre a segunda classe que aparece no livro
no Livro dos Espíritos, na pergunta 111, em que ele coloca espíritos superiores. Isso é muito importante para a gente depois parar de usar esse termo espíritos superiores, quando a gente está falando com os espíritos que trabalham conosco na casa espírita, tá, gente? Eu vou ler para vocês quem são os espíritos superiores, para vocês verem o que são os espíritos sublimados, tá? Reúne-se em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que é permitido ao homem saber. Comunicam-se de bom grado com os que o procuram de boa fé, a verdade, e cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrestres para compreendê-la. Isso é uma categoria, tá? Mas se afastam dos que são movidos apenas pela curiosidade, ou que são derivados da prática do bem pela influência da matéria. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso, e então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Esses são os espíritos sublimados. Esse tá não é a primeira ordem de espíritos, tá, gente? É a segunda ordem de espíritos, né? E segunda classe, né? Como o Kardec coloca, e são os chamados espíritos superiores. É a segunda classe, é uma classe antes dos espíritos puros, tá? Esses são os espíritos sublimados. Espíritos elevados também está dentro dessa segunda classe. Classificamos como elevados os que, encarnados ou desencarnados, revelam noções de fraternidade, conhecimento, humildade e boa vontade. São os espíritos cujos bons sentimentos predominam sobre os maus sentimentos. Trabalham e servem no apostolado cristão. Todavia, ainda são passíveis de queda. Em fase de aprendizado edificante, retornam à Terra. E aí o texto do próprio Aulus, que eu achei que o próprio irmão Martins Peralva coloca, e que é sublime, né? Em cujos seios se corporificarão de novo no futuro, terão que encarnar através do Instituto Universal da Reencarnação, para o desempenho de preciosas tarefas. Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram a sublimação absoluta anteriores, pois, conforme acentua Aulus, guardam ainda consigo as possibilidades naturais do desacerto. Esses espíritos, gente, eles se qualificam exatamente na pergunta anterior a essa, que é a terceira classe, espíritos de sabedoria. Vejamos o que Kardec apresenta sobre os espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Esses são os espíritos de sabedoria, tá? Continuando sobre eles, reingressando no vaso físico, sofrer-lhe-ão as limitações e podem ser vítimas de equívocos. Tal observação, considerado o objetivo desse livro, leva-nos a meditar sobre o erro em que incidem muitos companheiros do nosso movimento, da nossa lida espírita, ao pretenderem infantilmente atribuir aos instrutores espirituais pleno conhecimento de todos os assuntos. Quando a gente chama esses irmãos dessa ordem de espíritos superiores, né? Mentores, tudo bem, agora espíritos superiores, tem um degrau, tá? Tem um degrau bem grande, tá? Os espíritos são simplesmente criaturas humanas desencarnadas. Se dotados de senso de responsabilidade, falarão apenas sobre aquilo que se encontra na órbita dos seus próprios conhecimentos. E aí, uma conclusão óbvia, né? Não peçamos, pois, aos instrutores aquilo que eles não podem nos dar. Eles ainda estão caminhando, eles ainda também estão em aprendizado. Segundo Divaldo Pereira Franco,
Isso foi uma pergunta que foi realizada numa palestra nos Estados Unidos, no ano de 2011, em que eles fizeram ali uma série de palestras, e o Divaldo, no final, junto com o Haroldo, junto com outros convidados, abriram para uma relação de perguntas. E foi perguntado para o Divaldo Franco se ele sabia em que ordem se encontrava, dentro da escala espírita, a nossa irmã Joana de Ângeles. E a resposta, abre aspas, foi a seguinte: tanto Joana quanto Emmanuel são partícipes dessa ordem que eu acabei de ler para vocês, que são considerados os espíritos de sabedoria, e que próprio Divaldo fala, né, que Joana tem lembrado a ele, Divaldo, de que os irmãos de Lide precisam realmente compreender que tanto ela como o nosso irmão Emmanuel estão caminhando, e que por isso não são totalmente isentos do erro, mas quando há esse erro, procuram rapidamente corrigir esse erro e rapidamente reconduzir ao caminho do conhecimento, do esclarecimento. Estão sempre pontos nesse ponto, né? Então, quem quiser depois pode encontrar isso daí. Essa palestra não é uma palestra difícil de ser encontrada, é só procurar Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra Dias e Simão Pedro nos Estados Unidos em 2019. Você vai encontrar com facilidade, vai no final ter uma série de perguntas e respostas, e o Divaldo responde dessa maneira ali essa pergunta que lhe foi remetida. Ele não cita o livro, não cita se isso está em algum livro, então eu tive que me valer realmente apenas pelo que ele coloca na própria palestra, de voz dele mesmo. Por isso que eu usei abre aspas. Ele coloca dessa maneira. Espíritos inferiores. Temos, por fim, os espíritos que, somente para efeito de estudo, foram classificados como inferiores. Espíritos o quê? Menos esclarecidos, né? Neles, a predominância em toda a linha é dos sentimentos inconfessáveis. Excepcionalmente, praticam uma boa atitude, como que a significar que a centelha divina, os princípios superiores imanentes, guardam o concurso do tempo. Tempo que proporciona ensejo a que o espírito humano se edifique e alcance vitorioso os altiplanos da perfeição. Os espíritos inferiores se revelam pelo egoísmo, pela ignorância, pelo orgulho, pela preguiça e pela intemperança em qualquer dos seus aspectos. Kardec, quando ele faz a escala espírita, que ele trabalha com imperfeitos, bons e os espíritos puros, ele categoriza dessa maneira, né? Aqui o nosso irmão Martins Peralva, ele usou, como ele falou, eu vou fazer um trabalho mais sucinto, né? E por isso ele usou o termo inferiores. Apenas como um parênteses, que eu acho importante a gente falar, na escala espírita, essa primeira ordem, que é chamada de espíritos imperfeitos, cuidado com o termo imperfeito, tá? Porque se Deus é perfeito e nós somos criados por Deus, nós também temos a perfeição. Ela é relativa, mas nós temos a perfeição. O imperfeito vem exatamente da negação da perfeição. A gente nega a perfeição. E por isso o termo imperfeito. Todas as vezes que você caminha pelo egoísmo, pela ignorância, pelo orgulho, pela preguiça, pela intemperança, por qualquer um desses aspectos, você nega aquilo pelo qual você foi criado. E por isso o termo imperfeito. É de negação. É que nem infeliz. É negar a felicidade. Nós fomos criados para sermos espíritos puros e felizes. Ponto. Agora, como nós nos afastamos da lei divina, pergunta 405, se não me engano, no Livro dos Espíritos, nós nos afastamos da lei divina, o que nós trazemos para nós? A infelicidade. Nós negamos a felicidade. Então, cuidado com esse termo, principalmente com essas palavras que não têm dicotomia, que para você poder negá-las, você usa o prefixo in. Infelicidade, imperfeição, tá? São palavras que não têm contrário, não tem um sentido contrário, porque qual é o contrário de felicidade? Não tem. Então você nega a felicidade, você usa o prefixo imperfeito, porque tristeza é o contrário de alegria, tá, gente? É que nem quando a gente fala perfeito. Qual é o contrário de perfeito? Não tem, então você precisa negar a perfeição.
Aí você coloca imperfeito. Entendeu? Cuidado com o jogo de palavras que você utiliza, sempre lembrando que o prefixo in é de negação. Você está negando alguma coisa que é tua. Você tem esse potencial. Ele colocou aqui, né? Essa centelha divina está dentro de você. Você tem tudo em germe. Cabe a nós fazer com que isso germine, cresça, né? Cresça e produza frutos, né? Esse é o objetivo. Então, essa imperfeição é a negação dessa perfeição para a qual você foi criada. Tá? Então, esse aspecto é interessante e está lá no Livro dos Espíritos. Eu achei interessante fazer esse parênteses, fecha o parênteses, retornamos para o nosso estudo, tá, gente? São Edu, companheiros... posso te fazer uma pergunta? Pode. Só para esclarecer aí, nesses espíritos elevados, no caso dos mentores do nosso trabalho de cura lá, eles Sim, são espíritos elevados? No caso sim. de Dr. Bezerra, também é um espírito elevado? Não posso te responder. Não sei. Eu sei que todos aqueles que são os mentores, que dirigem, que são os diretores, por exemplo, no meu trabalho de segunda-feira, o mentor é o Batuíra. O mentor Batuíra possivelmente estaria nessa terceira ordem, espírito de sabedoria. Possivelmente. Possivelmente. Agora, nem isso eu posso te dizer com toda a certeza do mundo. O nosso irmão Bezerra de Menezes, ele é um espírito que poderia já ter caminhado para um mundo de regeneração, porém ele resolveu ficar aqui no mundo de Certo. provas e expiações e nos auxiliar. Dizer que ele já tem alcançado essa terceira ordem, eu, sinceramente, eu fico com bastante reticência. Por isso que eu prefiro não responder. Eu imagino que sequer ele está iniciando, ele deve estar iniciando essa ordem dos espíritos bons. Provavelmente nessa ordem dos benévolos ou nessa ordem dos espíritos de ciência, que são ordens elevadas, tá, Rita? Muito elevadas. Espíritos benévolos, sua qualidade dominante é a bondade. Sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas os seus conhecimentos são limitados. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Quarta ordem, espíritos de ciência. Distinguem-se especialmente pela amplitude dos seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões peculiares dos espíritos imperfeitos. Percebe que essa ordem dos espíritos, que é chamado espíritos bons, são todos espíritos que têm já um desenvolvimento bem alto. Eu poderia dizer, me arrisco a dizer, que Bezerra pode estar dentro dessa ordem dos espíritos bons. Agora, dizer que ele já pertence à terceira ordem ou à segunda classe eu tenho certeza absoluta, porque nem mesmo Emmanuel e Joana de Ângeles estão lá. Terceira classe, não sei. Pode ser. Infelizmente, eu vou ter que ficar te devendo essa resposta, porque ela é uma resposta que seria uma ilação minha. Eu não tenho bases para te dar. Desculpa mesmo. Ok, estou satisfeito. Caramba. Obrigado. Continuando, né, são companheiros que necessitam do amparo dos mais esclarecidos. Não devemos esquecer, isso é importante, nós estamos falando aqui dos espíritos que a gente recebe nas nossas sessões, tá? Não devemos esquecer que os atuais espíritos elevados ou sublimados já passaram igualmente por esse mesmo estágio evolutivo da inferioridade, sob o impulso inelutável do progresso. Por que o impulso inelutável do progresso? Lembre-se, isso é determinismo divino, tá? Lei que abrange todos os seres, acumularam expressivas energias no misterioso mundo e suas individualidades eternas, para se erguerem, afinal, como verdadeiras estátuas de luz. Os espíritos inferiores de hoje precisam, pois, do braço amigo dos vanguardeiros do bem, a fim de que sejam amanhã almas redimidas e sublimadas. O criminoso de ontem é o santo de hoje. O celerado de ontem será amanhã o abençoado anjo. Se em nossos trabalhos mediúnicos recebemos com alegria a visitação dos espíritos elevados,
Olha como ele toma cuidado quando ele coloca esses termos, né? Eu gosto do Martins Peralva porque ele é cuidadoso, né? Espíritos elevados, né? Ele sabe que, olha, são espíritos que têm condição de nos sintonizar. A gente não tem condição de sintonizar espíritos de padrões tão elevados quanto aqueles de segunda ordem, aqueles que já estão ali, são os avatares. A gente, como ele colocou, a gente precisaria estar por muito, Kardec nos coloca ali, a gente precisaria estar por muito desmaterializado, muito isento do orgulho e do egoísmo, que ainda é muito comum no plano de provas e expiações, para a gente sintonizar com o espírito dessa ordem. Então, o Martins Peralva ele é cuidadoso, né? Se em nossos trabalhos mediúnicos recebemos com alegria a visitação de espíritos elevados, não deve ser menor o nosso júbilo quando baterem à porta dos agrupamentos mediúnicos, através de incorporação turbulenta ou dolorosa, irmãos que ainda perambulam nas regiões de sombra e aflição. A ironia e o menosprezo não podem nem devem fazer parte do programa assistencial mediúnico. Mediunidade com Jesus não é isso. Mediunidade com Jesus é amor. Maltratar ou ironizar um espírito sofredor ou endurecido é tão condenável e antifraterno quanto recusarmos à nossa porta um pedaço de pão ao faminto ou um copo de água ao sedento. Na verdade, aqui, Paulo está nos mandando, remetendo que nós pensemos numa parábola que foi colocada lá por Jesus no Evangelho de Lucas, né? Que é a parábola do rico e Lázaro. Essa parábola está falando exatamente sobre o que ele está falando aqui, ó. Maltratar ou originar um espírito sofredor ou endurecido é tão condenável entre fraterno quanto recusarmos em nossa porta os pedaços de pão ao faminto ou o copo de água ao sedento. Ele está mandando, ó, vai ler lá a parábola do rico e Lázaro para você ver onde é que Lázaro estava e onde é que o rico ficou. Quando ele nem as migalhas da mesa ele deixava o pobre ali, coitado, comer, e deixava ele na rua para que os cães lambessem as suas feridas. Isso é o que está lá na parábola, tá, gente? Dá uma olhada na parábola, porque Paulo está falando para a gente, olha, o exemplo está lá no Evangelho, estudem o Evangelho. O serviço mediúnico é, a nosso ver, sementeira de esclarecimento. Os atormentados de todos os matizes devem encontrar nas tarefas mediúnicas, em toda a sua plenitude, a consoladora promessa de Jesus. Vinde a mim, todos vós que achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é mediunidade com Jesus. É receber qualquer um que chega ali com o coração aberto, receber sempre com a palavra de bondade, com o amor. A palavra é o amor. A palavra é o que eu posso te ajudar, onde eu posso te ajudar, no que eu posso trabalhar com você, para que você possa compreender o que está se passando e o que eu posso fazer para te amparar, o que eu posso te esclarecer, o que eu posso fazer por você. Esse é o objetivo, fazer ao nosso próximo aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. A escala espírita, só para terminar, né? Ela está nas perguntas de 100 a 113, né? Está na terceira ordem, né? Predomínio na matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequências. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideia poucos elevadas. E ali tem os impuros, levianos, pseudo-sábios, os neutros, os batedores e perturbadores. Segunda ordem. Essa é a que nós aí temos o maior trâmite, né, entre nós, né, principalmente os que estão ali, terceira, quarta e quinta, né, predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Temos os benevolentes, os sábios, os espíritos de sabedoria, que segundo Divaldo Franco, estariam ali Emmanuel e a própria Joana de Ângeles, palavra dele por Joana de Ângeles, e os superiores. Esses superiores são aqueles que encarnam aqui na Terra, como nós já conversamos, em situações especiais, como missionários. E aí eu citei alguns, como Zoroastro, Buda, Sócrates, Siri Satya Sai Baba, Muhammad Gandhi, entre muitos outros aí, alguns outros, né? Na verdade, acho que dá para contar nos dedos das duas mãos, são pouquíssimos, né? E aí vem a primeira ordem, né? A classe dos espíritos puros, né? Que já alcançaram a perfeição. Vejam que tem um pedaço de pirâmide ali, né? Porque os espíritos puros, como coloca Kardec, né? Eles estão ali já isentos do orgulho, egoísmo, não, a matéria não gera para eles nenhum tipo de atração, né? Mas ali existe uma classe, né? Que Kardec coloca anjos,
anjos, arcanjos, serafins, anjos, arcanjos, querubins e serafins. E por final, né, lá no topinho, lá no pico, né, da escala espírita da primeira ordem, estão os Cristos. Ali sim, aqueles que são isentos de errar. O que está para baixo ainda está crescendo, ainda está evoluindo. Lembrem um livro, vou citar um livro, mas tem um monte de livros, eu não vou nem quebrar o livro, né? Não vou fazer um spoiler do livro, mas dá uma lidinha no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O anjo que é aqui responsável pelo Brasil é o anjo... Esqueci o nome dele. Se depois alguém lembrar, pode até colocar. Ismael. Ismael. Exato. Né? O anjo Ismael chora, né? Quando a coisa começa a ficar dura, né? E vai conversar com o Cristo. Vai pedir para o Cristo orientação. Você tá vendo? Ele é um anjo. Ele está na primeira ordem ali dos espíritos, né? Que começa a ordem dos espíritos puros. Está ali no iniciozinho, né? Para quem ele vai pedir? Ele vai pedir orientação para Jesus, né? O que eu devo fazer? E aí Jesus vai falar para ele buscar lá nas furnas, tal. Leiam o livro, é bem interessante. Se querem achar alguma coisa dentro do Evangelho, tem no Evangelho? Tem sim. Procurem ali dentro do Evangelho tem Mateus e tem Lucas, quando fala do precursor, João. E aí Jesus coloca, abre aspas, né, que dentre os nascidos de mulher, aqui na Terra, ninguém é maior que João, porque ele é um anjo, né? Ele coloca, dentre os nascidos de mulher, João, não há nenhum maior do que aqui na Terra, né? Porque João seria um anjo, né? E que lá no mundo espiritual, ele é o menor. Ele é o menor, porque os anjos são os que estão ali vamos dizer assim, são o começo, né, da ordem dos espíritos puros. Então ele faz esse trocadilho, é um trocadilho bem interessante. É que eu não estou aqui com o Evangelho, mas é bem interessante isso. Está lá no de João, eu não marquei a página, agora não vou conseguir encontrar, porque eu não lembro exatamente em que lugar estava. Mas ele faz esse trocadilho. Ele fala, né, dentre os nascidos de mulher, aqui na Terra, João é o maior, mas lá na pátria espiritual, ele é o menor. Ele faz esse trocadilho. Exatamente para a gente entender, olha, gente, quando o Kardec falou para vocês lá da escala espírita, lá na pergunta, na 113, quando ele falou dos espíritos puros, ele colocou uma escala. E no primeiro degrau está os anjos, né? E isso vai subindo, isso vai chegando até a condição dos Cristos, né? Que são aqueles que são os únicos, que não erram nem mesmo quando encarnados. É o topo da pirâmide. Bom, gente, fechamos esse parênteses que eu achei interessante, para a gente ter uma noção um pouco melhor do tipo dos espíritos, né, que nós trabalhamos dentro da casa espírita, quem são eles, né? Quem são esses irmãos? Isso eu acho importante. E o próprio nosso irmão, que é o que fez o Estudando a Mediunidade, o Martins Peralva, né? O Martins Peralva, ele achou também muito importante, olha, vamos aproveitar esse momento que nós estamos falando de mediunidade, que nós estamos falando de mentores, de guias, vamos conhecer um pouco melhor quem são esses irmãos, onde eles estão dentro da escala espírita. Vamos tentar conceituar um pouco melhor para saber com as pessoas com quem a gente está contando, ali que estão trabalhando conosco. Eu acho isso penso que isso é muito importante para a gente ter uma ideia um pouco mais fundamentada da coisa, né? E vamos retornar para o livro, a gente vai caminhar só mais um pouco, como eu falei, o capítulo 16, a gente vai fazer em 3 etapas, né? Nessa altura do esclarecimento que registrávamos felizes, Dona Ambrosina sentara-se ao lado do diretor da sessão, um homem de cabelos grisalhos e fisionomia simpática, que havia organizado a mesa orientadora dos trabalhos com 14 pessoas, em que transpareciam a simplicidade e a fé. Enquanto Gabriel se postava ao lado da médium, aplicando-lhe passe de longo circuito. O que é um passe de longo circuito? Eu vou só dar um esboço muito rápido, porque é o próximo capítulo, que vai ser feito pelo Marco Antônio. Um passe de longo circuito é um passe que vem desde o coronário até o básico, é um passe que faz de uma maneira longitudinal, né, do coronário ao básico, né? Ele procura, normalmente, esses passes, eles procuram orientar, né, os nossos centros de força para que eles sigam uma orientação, né? Eles estejam perfeitamente alinhados, né? Além de estarem perfeitamente alinhados, estejam vibrando, né, no fluxo do nosso, quando encarnados, né, do nosso próprio respirar, né? A aspiração
ele tem um circuito de aspirar e devolver energia. Ele traz e devolve energia no circuito, normalmente, da respiração. Então, você precisa estar realmente bem concentrado e bem harmonizado para que esse passe de circuito longo que ele está aplicando te deixe bem dentro da possibilidade de você caminhar para realmente para o trabalho mediúnico, né? Como a prepará-la? Com a segurança para as atividades da noite. O condutor da reunião pronunciou sentida prece. Em seguida foi lido um texto edificante do livro doutrinário, acompanhado por breve anotação evangélica, em cuja escolha preponderou a influência de Gabriel sobre o orientador da casa. Ou seja, aquele que era o orador da noite, ele estava lendo ali alguma coisa que não era por um acaso. Até a leitura, a abertura do livro, naquilo que deveria ser trabalhado na noite, existia ali a influência do Gabriel sobre esse aspecto. Da leitura global, distinguia-se a paciência por tema vivo. Era o trabalho que ele estava ali, que o orador ali tinha o objetivo de alcançar. E realmente a Assembleia examinada e no todo mostrava-se flagelada de problemas inquietantes, reclamando a chave da conformação para alcançar o reequilíbrio. Então, exatamente as palavras que o orador ali iria trabalhar, frente àquilo que Gabriel já havia influenciado na abertura do Evangelho, seria o objetivo dos trabalhos daquela noite. Dezenas e dezenas de pessoas aglomeravam-se em derredor da mesa, exibindo atribuições e dificuldades. Estranhas formas de pensamento surgiam de grupo a grupo, denunciando-lhe a posição mental. Ou seja, as pessoas que se encontravam no salão, cada uma delas tinha um pensamento, e muitos deles pensamentos desequilibrados. E esses pensamentos desequilibrados geravam formas de pensamento. A escolha é nossa, pensamento e vida. Vida é criação. Criação vem do desejo. Desejo é semente. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. A escolha é nossa. Livro de Respostas, Emmanuel Francisco Cândido Xavier, número 34. A escolha é nossa. O que nós criamos, né? Aqui dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas, acolá obsessores enquistados, penetrados, ungidos, juntos, no desânimo ou no desespero, entre agressivos propósitos de vingança, agravados pelo temor do desconhecido. A vingança junto ao desconhecido, num mundo em que, para ele, muito é do desconhecido. Quando você abre um diálogo fraterno, numa reunião de desobsessão, a coisa que você mais observa é o desconhecimento. Desconhece a situação que se encontra. Às vezes, muitas vezes, nem sabe que já deixou o corpo físico. Outras vezes, sabe, mas não tem noção do que está acontecendo. Muitas vezes, está obsediando alguém que já está num novo aparelho físico, mas desconhece como esse outro irmão e se encontra num corpo físico, desconhece que houve uma reencarnação, que há um novo corpo físico. Eles desconhecem, o desconhecido é muito forte. E esse desconhecimento é algo que é perturbador. Às vezes, existe ali uma vingança, um ódio, mas quando você levanta o desconhecido, isso realmente leva a uma reflexão muito profunda. É um dos trabalhos que a gente faz normalmente na desobsessão, é você trazer à tona isso que está desconhecido, fazer refletir um pouco mais sobre a realidade do que está se vivenciando. Desencarnados em grande número, suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno, desajustados pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre, céu e inferno. Muitas religiões plantam nessas sementes, né? Vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora, passaram a ajudá-los na predição, na exposição doutrinária, com base no ponto evangélico da noite, espalhados através de comentários bem feitos, estímulos e consolos. Fichas individuais não eram expostas. Entretanto, percebíamos claramente que as pregações eram arremessadas no ar,
Lembram que a gente tinha falado sobre aquela humildade, o discernimento, sobre todos esses aspectos, né, no mandato mediúnico. Ou seja, pela clarividência, eles sabiam o que estavam ali acontecendo, mas essas fichas, né, individuais não eram expostas. Entretanto, percebíamos claramente que as pregações eram arremessadas ao ar com o endereço exato, ou seja, o orador da noite, o palestrante, além de ele estar trabalhando num tema que foi ali inspirado pelo nosso irmão Gabriel, o mentor do trabalho, ele também ali era inspirado a endereçar respostas, endereçar acolhimentos, endereçar uma série de atividades que ia nesse sentido. E aí ele coloca, né, com o endereço exato. Aqui levantavam um coração caído, em desalento. Ali advertiam consequências descuidadas, mas além renovavam o perdão, a fé e a caridade, a esperança. Ou seja, ele mesmo o orador não tendo essas fichas, ele ia sendo intuído, inspirado, a ir direcionando a sua explanação no aspecto de ir ali advertindo consciências, recuperando corações caídos, renovando o perdão, a fé, a caridade e a esperança. Tudo é um conjunto. O trabalho não se faz nada sozinho, tudo é um conjunto, né? Não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores que procuravam hipnotizar as próprias vítimas, precipitando-as no sono provocado, para que não tomassem conhecimento das mensagens transformadoras ali veiculadas pelo verbo construtivo. Esse vai ser o último comentário que eu vou fazer, é o último slide que nós vamos trabalhar. Faltam alguns poucos slides que vão ficar para a semana que vem e que vão trabalhar mais um outro capítulo do livro, que eu falei que esse capítulo 16, ele trabalhava com 3 capítulos do livro Estudando a Mediunidade. Nós já trabalhamos com 2, o mandato mediúnico e a lei do progresso. Falta um terceiro, que ficou para a semana que vem, porque não tinha como fazer esse capítulo em menos de 3 lives, exatamente pelo conteúdo, que nós estamos falando do maior capítulo do livro, nós estamos falando de 3 grandes capítulos que estão lá no livro Estudando a Mediunidade. Então, é impossível, realmente, a gente abordar tudo que está aqui em apenas 2 lives. Esse precipitando-se ao sono provocado, o que é isso? Tá? Muitas vezes, o irmão obsessor, ele não pôde entrar no centro espírita, ele teve que ficar lá fora, porque ele é um espírito gozador, ele é um espírito que não está preocupado em crescer, ele é um espírito que não está preparado ainda para isso, mas ele, hipnoticamente, ele se liga ao irmão que está lá no salão e induz esse irmão ao sono, porque esse irmão, dormindo no salão, ele deixa de ouvir as mensagens que seriam para ele a porta de libertação dessa escravidão a qual ele se encontra ali jungido. Existe um processo obsessivo. Existe como você se desvincular desse processo obsessivo apenas facilmente pela prática do perdão, pela prática da caridade. Você quebra esses vínculos e você segue o seu caminho, deixando com que o outro fique ali ele com a lei divina, ele vai ter que se entender com a lei divina, ele que vai ter que se entender com o resultado. Mágoa, ressentimento, como a gente costuma dizer, né? Um veneno que a gente faz para os outros beber e a gente que bebe, exatamente nesse sentido, tá? Então, o que acontece? Eles ficam lá fora, mas eles induzem a pessoa lá dentro do salão a ela cair no sono. E ela caindo no sono, ela deixa de tomar conhecimento das mensagens transformadoras que ali eram veiculadas, deixa de receber as informações que poderiam ajudá-lo a sair daquela situação. Então, existe isso? Existe. A gente vê, às vezes, isso na casa espírita. E o que a gente costuma dizer, né? Se você está com muito sono, se esforce, tente. Se for o caso, levante, saia, vai até o banheiro, lava o rosto, volta, senta novamente e procura prestar atenção, procura quebrar esse contato hipnótico. Você pode quebrar isso. Você tendo o desejo e a vontade, você pode quebrar isso até mesmo com uma simples oração, pedindo uma oração que os bons espíritos possam ali envolver você numa psicosfera que possa
abrir condições de você entender um pouco mais, tomar um pouco mais de conhecimento. Você pode, desde que você não é pedir e obtereis, bater e abrir-se usar, buscar e acharei. Então, pedir é imperativo afirmativo. Peça. Peça a Deus. Pai, eu quero me manter acordado, eu preciso me manter acordado, eu preciso da sua ajuda. Uma vez que você pediu a ajuda, você está pedindo pelo bem, está pedindo de amor por coração, com certeza você recebe, com certeza você recebe. Então, é uma questão aí também de educação. Normalmente, eu costumo dizer, né, para as pessoas que às vezes estão, principalmente no desenvolvimento mediúnico, a gente às vezes percebe assim, eu falo, olha, ore a Deus, pare um pouquinho, ore a Deus, peça a Deus para que Ele possa te dar energias, para que você possa cortar esse circuito que te leva ao sono, para que você não perca esse conhecimento que pode ser muito produtivo, pode ser libertador para você. Então, isso acontece de certa maneira. Semana que vem a gente continua, né? Porque agora ele vai começar a falar sobre os né? Olha, muitos médiuns funcionam no recinto. Então, agora nós vamos partir para uma outra ordem, né? Nós vamos falar sobre o trabalho dos médiuns mesmo, tá? Nós vamos falar sobre a psicografia da irmã Ambrosina, sobre a psicofonia, sobre todos os trabalhos que ela vai realizar. Além dela, os outros médiuns. Vejam que a mesa tinha 14 trabalhadores. Então, muitos métodos funcionavam no recinto. E agora nós vamos ver como é esse funcionamento. Esse funcionamento vai trazer para a gente um aprendizado muito belo nessa área, e vamos ter também um trabalho muito bonito realizado pela Martins Peralva. É um capítulo também longo, né, do Martins Peralva, que vai nos ajudar a aprofundar um pouco mais sobre esse trabalho que estava sendo realizado ali pela irmã Ambrosina. Bom, com isso, gente, eu encerro hoje aonde eu desejava chegar, que é exatamente faltando a última parte e o último capítulo do livro Estudando a Mediunidade, que vai realmente ficar para a semana que vem, onde a gente vai concluir esse capítulo. Volto a dizer, é o capítulo mais longo do livro, e junto dele são 3 capítulos do Estudando a Mediunidade, que também são os mais longos do Estudando a Mediunidade, e por isso ele é realmente um capítulo muito expressivo e que não dava para a gente fazer em menos de 3 lives. Vou abrir para vocês e gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito do que a gente conversou aí. Por favor, Alfredo. Fátima. Bom, boa noite a todos. Uma dúvida, Edu. Nós sabemos que nos trabalhos do campo espiritual, nas casas, né, existe toda uma cúpula de proteção para que, isso é comentário que já tem sido feito em diversos momentos aqui no nosso curso. A minha pergunta é a seguinte: mesmo com esse trabalho sendo feito de proteção pelo plano espiritual, essas barreiras não conseguem evitar essas influências externas que foram mencionadas agora nesse capítulo, como um hipnotismo ou alguma coisa dessa ordem. Pelo que eu entendi, ainda existe uma participação muito forte da pessoa que está sendo afetada por essa energia, né, para a mudança desse padrão vibratório. Mas a minha dúvida é justamente no sentido da proteção que a casa tem e que poderia evitar esse tipo de influência. É um esclarecimento que eu precisaria ter. Obrigado. Olha, um pouco mais que você pode obter de informações a respeito disso é um livro chamado O Centro Espírita, de José Herculano Pires. Esse livro fala um pouco a respeito do que está sendo aqui expressado pelo nosso irmão Alves. Mas o que você me perguntou, que eu entendi, é o seguinte: olha, existe uma proteção, nós já falamos sobre essa proteção, na entrada os encarnados passaram, mas esse espírito que era um obsessor, por exemplo, desse encarnado, ele não pôde entrar porque ele é um espírito escarnecedor, é um espírito que entraria ali apenas para fazer bagunça dentro da casa, então ele ficou de fora. Mas a gente não pode esquecer que esse irmão que passou encarnado, ele tem ali a sua sintonia.
E muitas vezes ele gosta daquela sintonia. Ele está indo no centro, mas ele está indo, como muitos, né? Que vão no centro, vai que, né? Vai que eu consigo ali algo melhor. Muitos vão nessa vibe, sabe, Pedro? Vai que eu consigo algo melhor, vai que dá tudo certo e muda essa minha vida, que está uma vida muito, muito complicada. Mas ele não está muito querendo se esforçar. Ele tem ali as suas ligações mentais, ele tem a sua sintonia com aquele irmão que ficou lá fora, e às vezes ele até sente falta, tá? Daquela sintonia, daquele irmão que está ali ao lado dele, e que às vezes ali está vampirizando ele, mas ao mesmo tempo está atendendo os anseios dele. Às vezes ele tem alguns anseios materialistas, e às vezes alguns anseios, como o próprio Aulus, na palavra do Aulus, né, inconfessáveis, né, e que ele atende, ele gosta daquele conjuntinho. Só que ele vai lá no centro na busca, né, vai que algo melhor. E mantém essa sintonia. Se ele mantém essa sintonia, mesmo com toda a proteção na casa, ele fecha a sintonia. Ele estabelece o vínculo com ele lá fora. E estabelecendo o vínculo lá fora, o outro sabe, né? Se eu fizer ele dormir, ele não vai entender o que está se passando. E a gente vai continuar mantendo a nossa vibe aí numa boa. Ele vai continuar sendo o meu, vamos dizer assim, vou continuar vampirizando ele, vou continuar usando ele, e tudo bem. Então, muito vem a ver exatamente da vontade, do esforço e da vontade daquele que está dentro da casa de realmente estar em busca de mudança de atitude. A doutrina espírita, ela não é uma doutrina espírita moralista, ela é moralizante. Então, o que vai acontecer? O nosso orador, ele vai ali apresentar maneiras pelas quais você se melhorar, você corrigir as suas imperfeições, você corrigir as suas faltas. Ou seja, ela é moralizante, ela quer que você se moralize a partir daquilo que ela está te expondo. Agora, se você não escuta nada, é o que ele está fazendo lá fora. Se ele te leva a cair no sono, você não vai encontrar essas informações que vão te levar a se moralizar, a fechar esse circuito, quebrar esse circuito, e aí acabar essa influência. Então, ele procura manter essa influência, mas também volta a dizer, por que tanto disso? Porque quem está lá dentro do centro espírita não está muito interessado em mudar. Ele está, não sabe, mudar hábito não é fácil. Largar de fumar, largar de beber, por exemplo, dando exemplos, não é fácil. Mudança de hábito nunca foi fácil. Então, é realmente esse processo. Ele está lá dentro, mas ao mesmo tempo ele está pensando em quem ficou lá fora. E se ele pensou em quem ficou lá fora, ele estabeleceu sintonia. Estabeleceu sintonia, pode ter a proteção que for, não dá, vai realmente cair no sono. Ah, mas e se ele pedir a Deus? Bom, mas ele mudou de sintonia. Então agora ele mostrou, que eu quis dizer, ele demonstrou vontade e querer. Então agora é diferente. Agora sim, agora pode-se construir ali alguma coisa que possa evitar essa influenciação. Mas depende dele. O Chico Xavier dizia para a gente, né, que a tentação, né, que isso é uma tentação, né? A tentação é um cachorro enorme que fica correndo atrás de nós, a gente olha para o cachorro e fica doidinho para o cachorro alcançar a gente. A gente corre, mas fica olhando doidinho para alcançar. Porque a gente tem muita dificuldade para se livrar dessas tentações, a gente tem muita dificuldade ainda para se livrar desses hábitos ruins, desses vícios que a gente tem. A gente tem muita dificuldade. E por ter essa dificuldade, a gente mantém essa sintonia e eles nos influenciam. Eu não sei se eu consegui ajudar um pouco nessa esclareceu. ideia. Esclareceu, sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Francesco. Então, fiquei ouvindo com muita atenção aí a entrada do Alfredo e a sua resposta pelo seguinte. Eu ia falar algo semelhante também ao que o Alfredo colocou, mas eu reconheço que é isso mesmo que você falou. Se existe um contato, é porque existe uma sintonia entre as partes, né? E isso a gente não consegue evitar, porque é próprio da pessoa, né? Próprio daquele espírito encarnado com o desencarnado. É um parasitismo que acontece ali, né? Então, isso a gente nunca vai conseguir resolver o problema, né?
Nós temos alguns remédios para isso. Por exemplo, você faz a desobsessão. Então, esse é um caminho indicado para resolver uma parte do problema. Mas, como você disse, tem muita gente que vai ali dando tiro para a sorte, né? Ah, vai que eu acerto aí, né? Vai que os caras conseguem resolver meu problema. As pessoas vão com uma ideia, né, muito primitiva com relação a essas questões, né? Mesmo porque falta para elas um pouco de doutrina, né? Eles não se doutrinaram. Eu cito como exemplo, tem uma pessoa na minha classe, no estudo de sábado, na classe de Evangelho, todas as vezes que a gente faz aula prática, todas as vezes que a gente faz, esta pessoa, quando ela fala alguma coisa, ela vai falar de alguma coisa negativa, com certeza. E é como se você visualizasse a pessoa e visse em torno dela uma nuvem pesada, sabe? Porque ela traz aquilo com ela. Mas na última aula que eu participei, aí eu consegui elucidar a questão. O problema é o seguinte, o pai dela havia falecido e ela é uma pessoa que não tem doutrinação nenhuma. Ela já poderia estar doutrinada, já, porque ela frequenta as aulas há muito tempo, pelo que eu entendo ali, né? As pessoas já conhecem há algum tempo. Então, ela já deveria ter muitas noções a respeito da doutrina. E isso já, com certeza, teria sido um grande alívio para ela e um grande auxílio também, porque na medida em que a pessoa vai estudando e vai participando, ela vai se doutrinando, vai se disciplinando, e ela vai aprendendo que essas coisas a gente resolve de uma outra maneira, né? Mas ela insiste em fazer esse contato com o pai dela e ficar naquela... Ela não entende a situação. Aconteceu o seguinte, que justamente nesse momento em que ela começou a falar, o espírito do pai dela entrou, falando com ela. E falou, olha, filho, eu estou aqui sempre com você. A gente nunca se afasta das pessoas que a gente ama. Ele falou. Eu sei que você me ama também, mas você está fazendo a coisa da forma errada. Você devia fazer uma oração para mim. Ele falou. Todas as vezes que você me vê, fazer uma oração para mim. Você estaria me ajudando bastante. Você vê como é que é? Então, são essas coisas simples, né, que você falou aí. Poxa, se o cara fizesse uma oração, teria quebrado essa sintonia. Mas as pessoas não sabem que tem essa ferramenta na mão, mas não usam. E é uma coisa tão simples, porque é uma questão de vibração. Se você elevar suas vibrações, aquelas que estão embaixo vão ficar sozinhas lá. Ficam de lado, elas são alijadas do processo. Então, é o que a gente estava vendo aí na última parte da lição que você passou para nós. Aí que o pessoal ali reunido há um universo de vibrações pululando ali no ambiente. Então, são milhares de vibrações. Cada um pensando numa coisa, né? Ou se eu conseguir me livrar disso, vou me dar bem. O outro lá, será que vão falar de mim? Será que vão falar da minha mãe que faleceu? Será que o meu pai está aí? Entendeu? Assim, as pessoas nunca pensam em, poxa, o que eu tenho que fazer para poder entender isso aí e poder resolver o meu problema, né? Elas não pensam em resolver o problema delas. Tudo bem, a gente reconhece que isso é uma necessidade, né? Essa é a porta que abre, a porta larga, né? Depois vem a estreita, né? Mas essa é a porta larga que a gente oferece para as pessoas, né? Nesse momento, nesse ambiente, as pessoas estarem ali reunidas e estarem aí com esse anseio de ter uma resposta, de uma palavra, qualquer coisa que for dita ali para elas, uma psicografia, uma psicofonia, ou então um outro espírito fazer uma menção, né? Não temos 2.000 chicos, né, atendendo nas casas espíritas. Se a gente tivesse, já teria solução para todo mundo, mas nós não temos, né? Está todo mundo trabalhando e a pirâmide lá que você mostrou para nós está explicando direitinho. Nós, a maioria, né, eu me coloco também,
estamos na base da pirâmide, nós estamos ali. Então, a gente vai um pouquinho para frente, volta um pouquinho para trás, depois vai de novo, como você falou, os desejos, né, que a gente tem e os vícios que a gente tem são difíceis de serem domados, né? É preciso muita disciplina, muita dedicação e muita humildade também para a gente reconhecer que tem os erros e que precisa de corrigir, né? Então, é esse o caminho. Eu acho que essas sessões de aprendizado para nós, né, elas nos favorecem muito, né? Porque essas pessoas que nós falamos aí agora, elas não têm essa sorte, né? De estarem aqui conosco ainda, né? Ainda. Estarão daqui, talvez, daqui 5, 10 anos, numa classe como essa, ouvindo todas essas coisas e podendo conversar e ouvir o que as pessoas colocam, né? Então, vamos dizer, nós estamos aqui num momento de mudança, né? Fazendo um trabalho para que haja essa mudança. Isso é muito bom, né? Tudo isso não é um acaso, tá, Francesco? Ninguém está aqui por um acaso. Todo esse grupo está reunido aqui porque realmente houve em algum momento quando nós escolhemos o nosso gênero de prova, eu não queria entrar nisso porque tudo o que o Francesco falou está na aula que vem. Está tudo na aula que vem, né? Então a gente vai ter esse esclarecimento ainda um pouco na aula que vem. Mas o que eu achei interessante e que mariaria até uma pergunta, porque é uma continuidade do que o Alfredo colocou e a Fátima, com relação ao esclarecimento, né? Porque eu falei que qualquer pessoa poderia pedir, obtereis, bater, abrir-se-vos-á, buscar e achareis, ou seja, se ele pedir em oração ajuda, ele pode ter essa oração. Mas ele também pode passar na casa espírita, no atendimento fraterno, e ser direcionado por um trabalho de desobsessão. O Francesco tocou nesse assunto. Na desobsessão, esse espírito que ficou lá fora, ele pode ser convidado a entrar para receber um esclarecimento, para ser esclarecido, para ser acolhido com amor, entender o que está se passando, e quem sabe até mesmo se desvincular, se desligar desse processo ali de vampirismo, de obsessão que ele está praticando sobre esse irmão. Mas a gente não pode esquecer que esse irmão que vai pedir na casa espírita o atendimento fraterno, que ele precisa, na casa espírita, acompanhar as palestras, acompanhar os ensinos dentro da casa espírita, porque se ele não fizer isso, a gente pode até atender na desobsessão, a gente pode até orientar os espíritos, ou os espíritos que se encontram ali junto dele, mas se ele não mudar de atitude, se ele não mudar de maneira de ser, se ele não trabalhar com a causa que levou a esse processo obsessivo, é casa varrida e adornada. Um saiu, vem 7. Né? O próprio Evangelho, eu estava até procurando enquanto o Francesco fala, né? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a volta do espírito impuro. Jesus fala sobre isso. Quando o espírito impuro sai do homem, atravessa lugares árduos, procurando repouso, não encontrando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. Após vir, encontra a varrida e adornada. Então sai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali e torna-se o último estado daquele homem pior do que o primeiro. Isso a gente está cansado de ver, né? Porque a pessoa procura o atendimento fraterno, a gente muitas vezes orienta, vai para a sessão mediúnica, faz o trabalho de esclarecimento, mas a pessoa em si ela não muda suas atitudes, não mudam as causas. E às vezes esse espírito, ele passa por situações diversas, por situações às vezes mais comprometedoras, e em vez de quando ele retornar, ele encontrar aquele que era o obsediado numa vibe melhor, numa situação melhor, protegido, trabalhando pela paz, trabalhando pelo amor, uma situação totalmente diferenciada, não, ele encontra só bonitinho, o ambiente bonitinho, limpinho, bacaninha, mas o cara continua o mesmo. Então ele vai chamar uma patota para vir junto, já que continuou mesmo, então vamos chamar uma patota e vamos fazer bagunça mais ainda. Então isso realmente necessário, a gente precisa realmente orientar as pessoas
que passam, principalmente pelo atendimento fraterno, depois que elas começam a fazer o trabalho de desobsessão, não de cara, lógico, tem um momento certo para tudo, né? Tudo tem seu momento certo, né? Mas nos momentos certos, conforme ela vai recebendo orientação, você vai passando para ela a necessidade de mudar as causas. Se você não mudar a causa, fica realmente uma porta aberta. Então, a gente precisa fechar essa porta, precisa mudar as causas, precisa analisar os nossos atos, ver o porquê que nós chegamos naquela situação, o que a gente pode fazer para não voltar a cair naquela situação. É um trabalho realmente que leva tempo. E depende da pessoa querer e ter vontade. O querer e ter vontade volta novamente daquilo que eu comentei para o Alfredo lá Fátima. Precisa ver se aquela pessoa que entrou e que deixou o obsessor lá fora, se ela queria e ela tinha vontade realmente de mudar, de sair daquela sintonia, de sair daquele mal-estar, daquela situação ruim. Mas se ela se sente feliz com aquilo, se os dois ali estão no mesma vibe, na mesma... Fica muito difícil, fica muito difícil. Não sei se o Marco Antônio gostaria de colocar alguma coisa, porque está chegando o dia dele falar sobre passe, é o próximo capítulo. Oi, Edu, boa noite a todos. Eu acho que está bem explicado tudo que foi dito, né? E ainda nesse assunto, quantas vezes a gente está fazendo um trabalho de desobsessão, o espírito vira para a gente, estou esperando ele lá fora, porque ele sai daqui, lá fora ele me chama de novo. Ou tem aqueles espíritos que chegam e falam assim, olha, às vezes eu quero até ir, mas ele não me deixa. Ele me chama. Né? Então, não há... Viu aqui o caso do Abelardo e daquela senhora, né? Que ela foi no frente pedir, que estava toda angustiada, estava passando por uma mediunidade torturada, né? E ela queria tal, e depois de noite ela foi buscar lá o Abelardo no hospital, coitado do Abelardo no hospital. Foi lá. E ainda achou ruim que tinha uma mulher lá dentro, né? Então, você vê, isso acontece naturalmente, tá, gente? Não é uma conversa de botequinho, não. Isso daqui é real, isso aqui está sendo tratado, é pura realidade, tá, gente? Pura realidade. E da mesma forma, a gente está falando só de quem vai procurar o trabalho, mas da mesma forma funciona com o trabalhador. Tá? Que aí tem a ver também com a pergunta que foi feita, né? Também funciona com o trabalhador, apesar de toda a proteção que tem, às vezes o trabalhador, lá dentro, ele começa a pensar em outra coisa, sintoniza outra coisa, sintonizou, atraiu. Né? Então, assim, e a gente não pode esquecer também que muita coisa acontece dentro da casa espírita que é para a gente, e é permitido pela espiritualidade para que a gente aprenda, para que a gente observe e veja o que está acontecendo e aprenda a lidar com aquilo e aprenda a superar aquilo, né? Isso que o Marco Antônio colocou é importantíssimo, principalmente para nós, trabalhadores. Quantas vezes a gente acha que está fazendo uma coisa certa e quando você, principalmente quando você tem amigos dentro da casa e que observam o que você está fazendo e chegam para você e falam, olha, não é bem esse caminho. E aí você senta para conversar e você percebe, puxa vida, olha, estudei bastante, nossa, estudei muito, mas na hora de colocar isso em prática, não foi bem o que a gente desejava. Precisamos mudar, precisamos estar pronto para essa mudança. Eu penso que isso é a coisa mais importante de todo trabalhador espírita, deixar sempre de lado o melindre, deixar sempre de lado que você não é um ser infalível, você comete muitos erros, está ali pronto para ouvir, para pensar, para junto, porque não dá para trabalhar sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então, ouvir o que as pessoas têm para falar e pensar realmente e raciocinar e usar daquilo que Kardec todo momento lembra para a gente, o bom senso. O bom senso tem que prevalecer. E a mediunidade com Jesus. Não dá para ser sem. Tem que estar sempre ligado à mediunidade com Jesus. Então, é muito bom o que o Marco Antônio colocou, porque nós também, trabalhadores, estamos mesmo sujeitos a quedas e a gente cai mesmo. Mas se caiu, que bom que a gente tem alguém do lado ali que percebeu e esticou a mão para a gente e fala, vamos junto, vamos junto. E é assim que a gente vai, um ajudando o outro
porque a gente pode cair, e cai mesmo. E nós, trabalhadores, somos alvos, né? Acontece. Né? Orar e A vigiar. gente porque... exatamente. Orar e vigiar. Porque você, às vezes, uma brechinha que você abriu, é nessa brecha, é nessa brecha que ele vai te realmente procurar, te fascinar. A fascinação está sempre ali te perseguindo. Ela vai aproveitar uma brechinha. Com certeza. Gente, alguém gostaria de colocar mais alguma coisa a respeito de hoje? Foi, acho que, bem interessante, né? Eu acho que essa parte da escala espírita que o nosso irmão trabalhou, principalmente na Lei do Progresso, foi algo importantíssimo para nós, para a gente ter uma noção um pouco melhor, dentro da escala espírita, os espíritos que trabalham conosco dentro da reunião mediúnica. Quem são os mentores? Quem são os guias? Em que ordem, mais ou menos, esses espíritos estão? Eu sempre gosto de finalizar colocando o seguinte pensamento. Nós estamos num planeta de provas e expiações, somos ainda dentro, me considero pelo menos, ainda dentro dessa escala dos imperfeitos, né? Dos espíritos que ainda estão ali nas primeiras ordens da tabela, da escala espírita, né? E eu não conseguiria, por mais que eu me esforçasse, por maior esforço que eu tivesse, eu não conseguiria sintonizar um espírito superior. Ele está muito distante, ele está muito elevado, né? Como Kardec coloca, né? Eu precisaria estar muito desmaterializado já do mundo físico para que eu pudesse ter vamos dizer assim, conseguisse chegar ali, né? Então, é óbvio que os espíritos que estão trabalhando com a gente, eles já estão na escala dos espíritos bons. Ótimo, sem nenhum problema. Mas eles estão sempre naquele nível ali em que a gente possa estabelecer sintonia, que a gente possa aprender com eles. Eles já caminharam um bocado a mais que a gente, e já sabem um bocado mais do que a gente. E eles estão nos ajudando com isso que eles já conseguiram amealhar, isso que eles já conseguiram obter. Agora, não esperemos deles coisas que eles ainda não nos podem nos dar. Eles não chegaram nesse patamar ainda. A gente precisa realmente estar em conformidade com aquilo que a gente está trabalhando. Eu achei que o Aulus, ele trabalhou de uma maneira muito superficial, e o nosso irmão ali, o Martins Peralva, ele falou, não, eu vou aproveitar isso daqui para a gente desmistificar um pouco essa mentira, não, os mentores, tal, que são espíritos superiores. Espera lá, né? Vamos com calma, né? Vamos ouvir, inclusive, o que o próprio Divaldo coloca da Joana de Ângeles e do nosso irmão Emmanuel. Eles não chegaram a essa ordem, vamos mais devagar. Leiamos o livro dos Espíritos, entendamos um pouco mais do que é essa escala espírita. Entendamos que um espírito puro, que está ali nos primeiros degraus, que é um anjo, por exemplo, que é a primeira ordem, né? Ele está muito longe ainda do Cristo. O Cristo é o topo da pirâmide, né? Que é isento de errar. Ainda naquele caminho, ainda tem muito para aprender, tem muito para se melhorar, né? É um caminho muito longo, mas é um caminho que nós podemos chegar. Tudo que eu faço, vocês vão poder fazer e muito mais. Isso Cristo falou para nós. Ou seja, se ele já foi como eu um dia serei como ele. Tudo depende de mim, da minha vontade e do meu esforço. Depende da vontade e do esforço de cada um de nós. Nós vamos crescer juntos, mas a vontade e o esforço depende de cada um de nós. Eu acho que é o que eu posso finalizar do estudo de hoje. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Senão, eu vou pedir se alguém pode fazer para nós a prece de encerramento. E na semana que vem a gente vai terminar, e aí a gente vai entrar para essa parte mediúnica que o Francesco já trouxe para nós um pequeno sabor, né, do que vai ser, mas vai ser muito interessante. Tem mais um comentário muito grande no Martins Peralva, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. E como eu falei, esse livro, no final são 46 páginas de livro que foram reduzidas aí a três lives. É um pedaço bem grande, tá? Então, é bastante coisa para a gente conversar. Quem pode fazer o encerramento para nós, por favor? Quem está inspirado aí, por favor? Eu fiz a abertura, se alguém pode fazer o encerramento. Alfredo, por favor, tem alguma coisa para colocar ainda? Não, poderia fazer a oração? Por favor, agradeço de coração. Então, nós vamos nos sintonizando com o plano espiritual,
que nos auxiliou nos trabalhos de hoje, nas orientações, que iluminou nosso irmão Eduardo e todos os participantes deste grupo. Nós vamos agradecendo imensamente por todo o apoio que nós recebemos, instruções, pela oportunidade que nós estamos tendo, que nós saibamos, nesses aprendizados, com esses conteúdos, nós levamos na nossa vida prática tudo isso que nós estamos aprendendo, para os entendimentos e profundidade que temos que ter para seguirmos a nossa doutrina. Agradecemos imensamente a Jesus, a todo o plano espiritual. Pedimos permissão para o encerramento do trabalho de hoje, encerrando com a prece a Jesus, nosso Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.